Fala, galera. Passando aqui para estar mostrando um conteúdo para vocês, um conteúdo bastante importante que eu já queria estar gravando ele, ter gravado ele bastante tempo e que estou trazendo ele aqui agora para vocês, que é sobre modelos de entrada e como se posicionar corretamente dentro desses dois modelos de entrada. Dentro do método que eu trabalho, e que se vocês aí me seguem é porque vocês conhecem o método ou operam o método, que se chama o método Smart Money Concepts, o famoso SMC. Então, dentro desse método, nós temos dois modelos de se posicionar numa operação, que é o modelo número 1, é o Risk Entry, e o modelo número 2, Confirmation Entry. São nomes da gringa, porque o método é o método gringo, mas traduzindo, o número 1 é uma entrada de risco e o número 2 é uma entrada de confirmação. Certo. Eu vejo aí por aí muitas pessoas errando. Pessoas até que já conhecem assim, o método, já operam o método, mas ainda erram nesses modelos de entrada. Por pouca coisa. As pessoas erram, levam stop de graça, por não saber mais a fundo como se posicionar, como tá enxergando uma dessas duas entradas, tá? E eu vou trazer aqui um jeito aqui que é o jeito que eu trabalho e é o jeito que dá certo para mim, entendeu? Se vocês verem que faz sentido para vocês e vocês verem que compensa adaptar dentro do método que vocês operam aí é com vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui, então, falando do modelo de entrada, o modelo Risk Entry, que é o modelo de entrada de risco. Então, aqui, o que nós aprendemos aqui? Quando nós vamos estudar o método do Smart Money, é o quê? Quando o preço faz isso aqui, faz uma pernada, faz uma correção e depois faz outra pernada, o que aconteceu aqui? O que é ensinado para nós? Isso aqui é ensinado que o preço fez uma quebra de estrutura, porque o preço fez uma pernada, essa pernada se chama impulsão, aí ele fez uma outra pernada corretiva, que essa pernada corretiva, dentro do nosso método, se chama mitigação, e depois fez outra pernada quebrando o topo da pernada anterior, que essa outra pernada se chama impulsão de novo, e o preço vai seguindo assim, certo? E o que isso nos informa? Isso nos informa que o preço tende a continuar a movimentação, no caso, uma movimentação de alta, né? Porque formou um pivô de alta aqui. Então, quando nós vemos essa situação, nós chamamos essa situação de boys. Boys, certo? Todo mundo já sabe isso, todo mundo que opera o método, né? Que conhece, estuda o método, sabe que isso aqui é um boys. Beleza? Então, o que é nos ensinado? Que quando o preço faz isso, ó, faz uma impulsão, uma mitigação, e faz outra impulsão que quebrou estrutura, que quebrou topo, que fez o boys, o preço tende a continuar o seu movimento de alta. E quando ele quebra com essa pernada aqui, ela é a pernada válida. Por que essa pernada é válida? Porque ela quebrou um topo. Então mostra que a demanda está com força, né? O preço tende a continuar o movimento de alta. Então você vai buscar por compras. E geralmente o que nos ensinam, e não está errado de nos ensinar isso, é que aqui nessa parte aqui desse fundo, geralmente nesse fundo aqui, abaixo dos 50% dessa pernada, que os 50% é aqui para baixo aqui, ó, essa zona aqui de baixo aqui, ó, é uma zona de compra. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo. Beleza. Então, geralmente, aqui dentro dessa região de compra, geralmente vai ter aqui um order block ou um fair value gap, que são pontos que quem opera o Smart Money trabalha para se posicionar. Então, vamos supor que aqui, abaixo dos 50% dessa pernada impulsiva, vamos supor que aqui nós temos um order block aqui, ó. Vou até marcar aqui um retângulo aqui, que é assim que nós marcamos o order block. Vamos supor que aqui eu tenho um order block, tá? Vou aqui, order block, vou colocar OB. Tá. Beleza.
E aí, o que nos é ensinado? O preço fez essa impulsão, e aí quando o preço voltar na mitigação aqui, corrigir, e bater nesse order block, você pode comprar para seguir uma movimentação de alta. Isso continuar tá errado? Não tá. Não tá errado. Geralmente é isso que acontece. Mas isso aqui se chama uma entrada de risco, que é uma entrada direta no bloco. Tu não vai esperar confirmação nenhuma, tu só vai esperar o preço chegar nessa região para tu comprar. Beleza? Beleza. Mas só que aí que tá, muitas pessoas erram nesse modelo de entrada por causa desse detalhe. Porque as pessoas veem que o preço está caindo, está fazendo um movimento de mitigação, e aí quando eles chegam aqui no order block, já compram. As pessoas já compram. Então as pessoas esperam o preço chegar aqui, nesse order block, para se posicionar, para surfar essa movimentação de alta. Essa movimentação de alta. Logo, essa maneira de estar se posicionando não é a maneira correta para estar entrando numa entrada de risco. Por que não é a maneira correta, Eduardo? Não é entrada de risco? Tu não tem que assumir o risco? Sim. Mas por entrada de risco, você entrar numa entrada de risco, você tem que esperar o preço fazer esse seguinte aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês o que vocês têm que esperar para você estar se posicionando direto no order block, que é uma entrada de risco. Uma entrada quando o preço bater nessa região aqui de demanda, nesse order block, o preço você já se posicionar, sem esperar uma confirmação. Então, para você se posicionar numa entrada de risco, vocês têm que esperar antes do preço chegar nesse order block aqui, uma criação de liquidez. Uma criação de liquidez. Então, no caso, o preço chega aqui, ó, nessa região aqui, aí ele começa a fazer isso aqui, ó. O que o preço fez aqui? O preço criou uma liquidez. Aqui ele criou um suporte, um nível de suporte. O que esse nível de suporte vai fazer? Ele vai gerar liquidez, ele vai fazer com que o varejo compre antes, entendeu? O varejo vai estar querendo comprar aqui dentro desse nível de suporte, porque ele vê que o preço, ele viu que o preço veio, bateu uma vez aqui, bateu duas vezes aqui, bateu três, e ele compra aqui, o varejo compra. Vai estar comprando aqui, ó. Vai estar induzindo o varejo a comprar antes. Logo, induzindo o varejo a comprar antes, aqui embaixo enche de stop loss. Por quê? Enche de stop loss. Porque se o varejo está comprando aqui, ele coloca o stop aqui atrás ó, do suporte. Ó. Aqui enche de stop loss. Ó. Perdão. Aqui atrás do suporte enche de stop loss. Logo, o institucional tem a contrapartida suficiente para ele estar se posicionando na maneira, no lado correto. Quando ele induz o varejo a comprar aqui nesse nível de suporte, ele induz o varejo a comprar aqui nesse nível de suporte, atrás do suporte enche de liquidez. Eu vou apagar aqui, mas aqui atrás enche de liquidez. E aí sim o institucional tem a contraparte dele para ele se posicionar aqui, esse order block, e aí sim efetuar a compra. Aqui sim fica uma região segura para tu comprar. Quando tu vê que o preço está caindo, está indo na região de demanda, e antes dele chegar dentro desse order block, antes de tu entrar no risco, no caso seria dentro desse order block, você vê essa criação de liquidez antes, porque você vai saber que teve manipulação antes de chegar no order block. Tá, Eduardo? E se o preço não chegar no order block e só fazer isso aqui, ó? Se o preço só fazer isso aqui, ó, o preço não chega no order block, e se o preço não chegar no order block, o que eu faço? Você não faz nada, você não compra, porque fica mais arriscado, porque não teve, antes de chegar no order block aqui, ó, antes de chegar nesse order block, o preço não criou nenhuma liquidez. Logo a chance desse order block aqui virar a própria liquidez é maior. Por quê? Porque para o institucional, o mercado, vocês têm que entender que o mercado ele vive uma constante busca por liquidez. A maior dificuldade hoje do institucional para ele se posicionar
é ele ter contrapartida para ele se posicionar. Então, se aqui, antes de mitigar esse order block aqui, esse ponto de entrada, não criar nenhuma liquidez, a chance desse próprio order block aqui ser uma liquidez é maior. Por quê? Porque o institucional sabe que esse aqui é um ponto de entrada, que muitas pessoas operam order blocks. E ele sabe que muitas pessoas vão estar se posicionando, principalmente quem opera o smart money, mas operam desinformadamente, operam sem saber disso. Ele sabe que aqui vai encher de gente comprando aqui nesse order block, se o preço cair direto. Logo, aqui embaixo desse fundo aqui, ó, quem compra no order block coloca o stop abaixo do fundo aqui, ó, abaixo do order block, certo? Ele sabe que aqui embaixo do order block vai encher de liquidez, vai encher de stop de compra. Vai encher stop de uma compra. Um stop de uma compra, quando você se posiciona comprado, seu stop é uma ordem vendedora. E para tu comprar, tem que ter alguém para te vender. Qualquer coisa que tu for comprar, tem que ter alguém para te vender. Então, logo, se tu tem essa contrapartida, aqui, ó, antes de chegar no order block, você tem aqui você tem gente comprando antes aqui, ó. Aqui enche de liquidez, porque aqui é um suporte. Peraí. Aqui enche de liquidez, porque aqui é um suporte. Então, todo mundo está colocando seus stop aqui, ó, aqui atrás do suporte, desse suportezinho aqui. E o varejo está colocando os seus stop aqui. Logo, o que eu falei? Um stop de uma compra, quem está comprando aqui, está enchendo de ordem vendedora aqui. O institucional quer comprar aqui, ó. Então, se o institucional vir capturar todo mundo aqui, ele vai estar capturando as ordens vendedoras. Ele vai estar comprando de quem está vendendo aqui, ó. E aí o preço vai, cai, e ele compra mais barato que todo mundo. Todo mundo que comprou aqui comprou caro. Aqui ele comprou mais barato que todo mundo. Quando tu quer comprar algo caro ou tu quer comprar algo barato? Tu quer comprar barato. E é isso que o institucional faz. Ele cria essa indução para induzir todo mundo a comprar caro, entendeu? E colocar suas ordens vendedoras aqui, os seus stops, que de um stop de uma compra é uma ordem vendedora, e aí ele arruma a contrapartida para ele comprar mais barato. Ele compra de quem está vendendo, de quem está vendendo aqui, ó. Quem está comprando aqui, ó, caro. Entendeu? Então, quando o preço bate aqui, depois que ele já limpou a liquidez de todo mundo que estava comprando antes, desinformadamente, aí sim você pode efetuar sua compra direto no risco nesse order block. Agora, se tu não vê nenhuma criação de liquidez, antes de chegar nesse order block, tu não vê nada de liquidez, aqui antes desse order block, você não faz nada, porque a chance desse order block ser usado como a própria liquidez é maior. A chance do preço fazer isso aqui, ó, furar esse order block é maior. E aí o que acontece? Você fica lá chupando o dedo, porque você pensou que esse order block ia funcionar. Você pensou que sua ordem aqui ia funcionar. E muitas vezes você pode ser estopado por causa disso. Você pode ser estopado por causa disso, porque você não enxerga essa situação. Você não enxerga. Aí o preço só vem aqui embaixo, ó. Só vem aqui embaixo, captura o stop de todo mundo que estava comprando aqui nesse order block e sobe. É o que mais acontece no mercado. Porque você estava comprando numa região que antes de chegar... Você estava comprando na região correta? Comprou numa região de demanda, uma região de participação institucional. Um order block é uma região que teve participação institucional. Só que para tu entrar nesse order block, se ele não tiver criado uma liquidez antes, o institucional vai usar o próprio order block para te induzir a comprar nele, para gerar liquidez para ele efetuar a compra dele mais barata. E aí tu só vê o preço capturando seus stops e subindo. E isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. Então, sempre que você vê esse detalhe aqui, você fica mais ligeiro, você presta mais atenção, você presta atenção antes de entrar numa entrada de risco. Você presta mais atenção. Vamos aqui detalhar outro. Vou trazer aqui também agora alguns exemplos no gráfico sobre isso aqui, ó. Sobre isso aqui, tá? Vou trazer alguns exemplos aqui no gráfico e aí depois que eu trazer esses exemplos, nós vamos falar sobre esse modelo de entrada aqui, ó, que é o Confirmation Entry.
Então, vamos aqui para o gráfico. Aqui eu já deixei aqui preparado aqui, ó, esse modelo aqui, peraí. Esse modelo aqui, ó, para nós estar observando. Vou deixar assim, porque assim fica bom para nós estar olhando. Então, vamos lá. O que acontece aqui com o mercado, aqui, com o preço aqui, ó, nessa região? O preço faz exatamente aquilo que eu falei, ele faz um BOS, ó. BOS, quebrando para baixo. Quebra uma estrutura, quebra um fundo aqui, ó. Ele quebrou esse fundo. Então, logo que o preço fez isso, o que nós temos de informação aqui? Que ele validou essa estrutura. Peraí. Ele validou essa estrutura. Ele validou esse topo ali, ó. Porque esse topo que gerou o movimento que quebrou o fundo da estrutura. O preço vinha aqui nessa impulsão, ó. Impulsão, mitigação, impulsão. Quebrou o fundo. Logo, quando o preço faz isso, o que acontece? Geralmente todo mundo marca aqui um order block. Aqui, ó, vamos marcar aqui um exemplo desse order block aqui, ó. Valida esse order block, né? Não tá errado, esse order block é um order block válido, porque ele foi um movimento que gerou, ele foi a partir desse order block que gerou esse movimento forte, que quebrou esse fundo, que quebrou a estrutura, certo? Então aqui, logo aqui, eu vou marcar o nosso BOS. BOS. Esse exemplo aqui, ele não tá muito bonito, mas dá para assimilar. Mas eu vou trazer outros modelos aqui, outros exemplos também. Então aqui ele fez o BOS. Beleza. E aí, quando o preço volta lá nessa região, ó, o que todo mundo quer? Vender aqui, ó. O preço cair. Só que aí, o preço criou uma liquidez antes para você se posicionar ali. Será que o preço criou essa liquidez antes? Será que o preço fez isso aqui antes, ó, do preço chegar aqui, ó? Criou uma indução antes, criou uma resistênciazinha para induzir o varejo a vender aqui, para criar liquidez, para aí sim você se posicionar aqui e aí sim você vender. Será que o preço fez isso? Vamos descobrir. Pagar aqui para ficar poluído, mas vamos descobrir essa situação aqui no gráfico. Ó, que nós já vemos que não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, ó. A região tá válida. A região aqui tá válida, ó. Aqui é um BOS, um BOS. Esse order block aqui tá válido, é um order block válido, ó. Tem até um fair value block aqui também, mas não vou marcar ele. Esse order block ele é válido. Só que o preço ele mitiga. E olha como é que é o movimento de mitigação. Ó. O movimento de mitigação é esse, movimento de relutância de subir. Não mostra interesse em subir. Ó. Isso é um movimento de mitigação. Só que o preço chega nesse order block. Ó. Ele sente o order block aqui. Ó. Quer ver? Ó? Vou até apagar aqui e vou marcar o order block maior. Ó, ele sente o order block. Ó. Ele sente o order block, ele dá até uma leve sentida aqui no order block, ó. Mas logo, ó, sobe, capturando os stop de quem tava vendendo esse order block, para aí sim ele fazer o movimento. Tá vendo que a pessoa que vendeu aqui nesse order block foi estopada de besteira? Exatamente por não saber disso. Exatamente por não saber disso. Então, vou trazer aqui e tentar achar outros exemplos. Aqui eu tenho um exemplo. Olha que exemplo lindo aqui dessa compra que deu aqui, ó. Olha que exemplo bacana que deu aqui, ó. O preço faz isso aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Ó, o preço faz esse movimento aqui, ó. Um B, O, S. Faz um BOS. Quebra um topo aqui, ó. Aqui ele fez esse BOS, um BOS grande, né? BOS grande aqui, mas ele faz esse movimento que quebra esse topo
essa pernada aqui de alta. Logo, essa pernada aqui, se ela quebrou esse topo, ela é uma pernada válida. Então, você pode marcar os seus pontos de interesse, seus order blocks, seus fair value gap. Você já pode marcar abaixo dos 50%, que é a região que tu quer comprar. Se tu quer comprar abaixo dos 50%. Então, você marca os seus order block válidos nessa região. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aí. Ó. Nessa pernada aqui de alta, que foi a pernada que quebrou o topo lá atrás, né, que nós já viu, foi essa pernada aqui, exatamente essa pernada. Rapaz, a garganta tá na coceira, doido. Então, o preço quebrou um topo lá de trás. Ele quebra até esse outro topozinho aqui que eu marquei, mas o topo do BOS é esse aqui que eu tô marcando agora. O BOS lá de trás da pernada faz uma mitigação e quebra o topo. Faz o BOS. E aqui eu marquei um ponto de interesse que eu achei muito interessante, que foi esse order block aqui, ó. Foi esse order block aqui, ó, que eu marquei. Porque ele foi um order block que ele caiu e já subiu sendo engolfado. Esse tipo de order block é um order block muito forte, um order block buy to sell. Na verdade é um sell to buy, porque ele cai e depois ele sobe forte. Engolfando, olha o movimento forte que ele gera. Um order block, para tu dar validade para ele, mais ainda, ele tem que gerar esse movimento forte para cima. Então ele é um order block bom. Rapaz. E aqui que o preço faz, ó. Quando o preço quebra o topo lá, e ele retorna aqui, ó. Tu pode ver que ele faz aqui, ó, cria liquidez, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Mas para essa compra aqui, nós queremos observar mais esse nível de suporte que ele cria. Então, nós observando isso, ó, olha o que o preço faz aqui. Perdão aí que eu tô com a garganta meio ruim. Tô um pouco gripado. Então, olha o que o preço faz. Para você ver o que o preço faz nessa pernada aqui, que quebrou o topo lá atrás, que é a pernada de impulsão, que fez o BOS. Se tu quer comprar aqui, tem que esperar sempre a indução antes, para tu entrar no risco. E aqui é o que ele faz, ó. Ele cria esse nível de suporte. Aqui, ó, cria esse nível de suporte, cria esse nível de resistência. Mas o que nós tá de olho é na compra, porque o preço fez um BOS de alta, mostrando que o preço tem interesse em continuar subindo. Então, essa pernada é a pernada de impulsão que está válida, que ela quebra topo lá atrás. E aí, deixa esse order block aqui nítido, válido. E aí, o preço volta aqui, ó, vem mitigar o order block. Só que o que nós quer ver na mitigação desse order block? Uma criação de liquidez, que é exatamente o que ele faz, ó. Ele volta, ele cria liquidez, captura quem comprou aqui antes, ó. E aí ele vem mitigar o order block. Inclusive, essa compra aqui, ó, essa compra aqui, ela deu, se tu entrasse comprado aqui nesse order block, vamos supor que tu entra comprado aqui nos 50% desse order block, coloca o stopzinho aqui atrás dele, ó, stopzinho curto, ó, para surfar um movimento até aqui, ó, até aqui nesse topo, ó, se tu quiser, o movimento grande, 7/1, bora ver se ele for buscar lá. Ele não foi buscar lá, mas aqui já seria um alvo também, ó, essa região aqui, ó, qualquer região de oferta aqui já seria um alvo, bora ver, ó, temos vários fair values aqui para ser um alvo. Nós pode usar essa própria mitigação como alvo. Aqui eu tenho fair value block, ó. Fair value block não, fair value gap, ó. Posso usar esse último fair value gap aqui como alvo. O preço vai lá mitigar certinho. Um trade aí de 5/1. Entendeu? Um trade de 5/1. Por quê?
nós entrou da maneira correta, uma entrada de risco da maneira certa. Aqui é uma entrada de risco que o seu stop fica barato, tu sabe que o preço tende a respeitar mais esse order block, porque criou essa liquidez antes de mitigar ele, que se não tivesse quebrado essa liquidez e o preço só caísse, provavelmente esse order block aqui iria ser induzido, quem comprou nele, e o preço ia cair mais ainda. Então, esse modelo de entrada de risco, você sempre dê preferências para criação de liquidez antes do preço te dar a sua ordem, antes de o preço pegar no seu ponto de entrada. Espera uma criação de liquidez. Se não criar, você fica de fora. Ah, mas de vez em quando eu pego operação e eu não preciso esperar essa liquidez. Tá, de vez ou outra, o preço pode até respeitar um order block sem criar liquidez, mas fica bem mais arriscado, porque a entrada já é de risco. A entrada desse modelo aqui, ó, criando liquidez, ela já é de risco, porque tu não está esperando uma confirmação. Já o próprio nome já fala, risque entre, entrada de risco. Então, espere por essa liquidez antes de tu se posicionar. Ó, outra analogia aqui que eu vou trazer para vocês. Ó, aqui, ó, eu ainda tenho que order block válido dessa mesma pernada, ó. Dessa mesma pernada aqui, ó. Eu tenho esse order block válido aqui embaixo, aqui, ó. Um order block bom, que gerou um movimento forte lá para cima, ó. Esse order block também é válido, ó. E aí o preço retorna lá, ó. Olha o jeito que o preço retorna. Aqui ele deu entrada nesse order block, essa operação. Tá, beleza. Aí depois o preço volta, cai. Olha esse movimento que o preço cai aqui, ó. Esse mesmo exemplo aqui dá para simular. Ó, pode ver que o preço cai, fazendo um movimento de mitigação dele, ó. Faz um movimento de mitigação, cai, sobe, cai, mas não cria nenhuma liquidez. Não cria nenhuma liquidez. Aquele que sente o order block, ó, ele até dá uma subidinha. Mas é um movimento muito curto. Não dá nem 3 para 1 isso aqui. Entendeu? Ele até sente esse order block aqui, mas logo ele cai, capturando liquidez desse order block. E olha o que o preço faz ao capturar a liquidez desse order block. Ele faz uma movimentação pro lado que você queria. Aqui sim dá um movimento maior, um 5 para 1. Logo depois que ele captura esse order block, porque ele não criou nenhuma liquidez para dar uma entrada de risco nesse order block. Dá até um movimentinho aqui, mas aqui não paga nem 2 para 1 direito, ó. Se nós observar. E o stop aqui fica maior também. Então, vamos esperar sempre uma criação de liquidez para se posicionar no risco. Beleza? Eu ia trazer aqui o outro modelo de entrada, que é o Confirmation Entry, mas eu vou deixar para outra aula. Posso gravar uma outra aula amanhã. Essa entrada aqui vai ser só sobre o Risk Entry. Espero que vocês tenham entendido aí. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. O Instagram aí tá no link no link do Instagram, tá na descrição do vídeo. Vou deixar aí na descrição também. Curtam, compartilhem com quem vocês sabem que opera smartphone, porque essa é uma coisa que induz muito trader que já sabe operar, que já conhece o método e fica estopando por besteira. Isso pode ajudar muito o trade a enxugar as perdas. Beleza? Tamo junto. Forte abraço a todos. E é isso aí.